Boa noite, bem-vindos ao As Regras dos Jogos desta noite, o programa em que se discute a justiça desportiva. Tenho, como sempre, 4 convidados, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto: José Fânia Vieira, João Diogo Manteigas, Alexandre Mestre e João Cunha. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez ao nosso programa. Começamos o programa de hoje a falar de um caso que já foi falado aqui e que conheceu novos desenvolvimentos, o caso Slimani. Ainda não existe decisão. Discutimos aqui no programa que foi aberto um processo de inquérito pela Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Fânia, começo por ti. O Sporting parece que recorreu desta abertura de processo. Abertura de processo de inquérito, pode-se recorrer das aberturas de processo de inquérito? Bom, boa noite. Nós temos vindo a ser surpreendidos sempre por uma atividade... Uma criatividade jurídica. Eu iria dizer por uma atividade muito grande em termos jurídicos da parte do Sporting Clube de Portugal. E julgo que este é mais um dos momentos que configura. Já agora, só para termos também uma ideia, o Tribunal Arbitral do Desporto está em funcionamento há relativamente pouco tempo. Entre processos, entre atos com pedidos de parecer e para revisão com recursos, há 6 processos, ou existiram 6 processos, dos quais, tirando os 2 pedidos de parecer que eram federativos, os outros 4, 3 são do Sporting, em que era o recorrente, e o outro era o presidente do Sporting, que era recorrente. Portanto, pelo menos já há aqui uma parte interessante, é que se o Tribunal Arbitral do Desporto pode ser questionado, pelo menos pela parte do Sporting, que estarão à vontade, que tem ali um cliente assíduo e que neste momento é o grande sustentáculo. Agora, quanto à questão em si, não me parece que a decisão da abertura caiba minimamente nas competências do TAD para se poder, desde logo, colocar um recurso. Aliás, o próprio artigo 4 do diploma, que aprova as competências do Tribunal Arbitral Desportivo, é bem claro sobre as matérias às quais se podem recorrer. E neste caso, como aliás acontece no direito comum, para os tribunais comuns, há decisões que são ainda irrecorríveis. E esta é uma daquelas decisões que é perfeitamente irrecorrível. Nós estamos a falar ainda só de decisão de abertura de um inquérito, não estamos a falar em nenhuma sanção, não estamos a falar em nenhuma decisão definitiva tomada por parte do órgão de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, não me parece sequer que o recurso do Sporting possa ser admitido. Aliás, dentro, a outra figura que poderia ser aqui enquadrável seria uma reclamação dentro da própria Federação Portuguesa de Futebol, o que também não me parecia que houvesse lugar. Neste caso, há apenas matéria para se poder prosseguir com o inquérito, irá ser produzida a prova no âmbito da instrução que é feita e depois, quando houver uma decisão, aí sim, quem se sentir atingido por ela e que não tenha visto os seus, pelo menos na sua perspectiva, os seus direitos devidamente assegurados, aí caberá então interpor o recurso. João, concordas com o Fânia? Não existe aqui... Bom, boa noite, concordo. Margem para recurso ainda? Não quer dizer... Não, margem para recurso de abertura de um processo, de uma decisão de abertura de processo de inquérito. Eu gostaria de dizer com toda a certeza 100% que não. Vou dizer com 99,9%, porque de facto não há uma decisão definitiva, há uma decisão de abertura de inquérito. Quando houver uma sanção, aliás, o recurso para o TAD, como para o Conselho de Justiça, só decorrente de uma decisão, de uma aplicação de uma sanção. Portanto, disso não tenho absolutamente dúvida nenhuma, embora o artigo 4º que o Fânia referiu tem ali um português que eventualmente poderia dar aso a um entendimento que seria possível, porque é uma decisão, a abertura do processo de inquérito, não é? Portanto, mas não cabe recurso sim numa decisão de sanção. E neste caso não há sanção absolutamente nenhuma. Por outro lado, dizer, eu vi essa notícia, vi a notícia no Record, que foi no Record sexta-feira, e o que me parece, a notícia estava bastante desenvolvida para o que é normal numa situação destas. Eu achei bastante estranho a justificação apresentada
para esse facto. O que eu acho é que há ali uma confusão relativamente a duas situações. Primeiro, o caso do Slimani e o caso do arquivamento da queixa que o Sporting fez relativamente aos jogadores do Benfica também. Sim, mas isso já explicámos aqui, que foram lances que foram sancionados durante o jogo. Pronto. Independentemente de se concordar ou não com o tipo de sanção que foi na altura atribuída e, portanto, nesses casos não existe lugar à abertura de um processo. O que é que acontece? Ainda assim podem recorrer dessa decisão do arquivamento. Aqui a questão é que aquilo foi ao mesmo tempo. As duas decisões, a decisão de abertura... Decisão não vamos chamar de decisão, essa decisão pode ser chamar... recorrida porque existe já uma decisão. Exatamente, arquivamento. E, portanto, a grande diferença é essa. O que me parece é que na mesma notícia colocaram as duas. Tanto que justificaram, até para vocês verem bem, não sei se tiveram a oportunidade para ler a notícia, por isso é que eu estranhei, a motivação que apresentam nessa notícia, no corpo da notícia, é que está relacionada até com os jogadores, portanto não faz muito sentido. Acho que houve ali uma falha relativamente ao jornalista que fez essa comunicação. Bom, portanto, não tenho absolutamente dúvida nenhuma que não há possibilidade de recurso. É claramente uma falha de comunicação, não sei, entre o Departamento de Comunicação do Sporting, ou seja lá quem for que da parte do Sporting falou com o jornalista, porque o jornalista de certeza, porque menciona a fonte oficial do Sporting, etc., o costume, deu esta indicação e, portanto, há uma falha de comunicação, que, no meu entender, até considero de alguma forma grave. Por outro lado, ainda no âmbito aqui do caso Slimani, dizer uma coisa. Estamos habituados aqui a falar já há uns anos que estamos aqui e este programa já tem algum tempo. Já falámos aqui várias vezes daquilo que não se deve misturar com o futebol, nomeadamente política, governos, etc. Falámos sobretudo na FIFA e na imposição que eles têm para com as federações, que as federações não devem estar sujeitas a opiniões governamentais e a politiquices, passando aqui a expressão. É com algum desagrado também que eu vejo, na passada semana, uma manifestação no núcleo de adeptos do Sporting na Assembleia da República, relativamente, a emitir opiniões relativamente aos timings um comunicado. Obviamente, pronto. Portanto, isto só para dar aqui uma breve nota também que, de facto, é de lamentar. A questão do timing é de lamentar, mas prejudica todos os clubes, não prejudica só o Sporting. Claro, mas é por isso mesmo aliás, que este... Se alguém tem vindo a beneficiar com a atividade do Slimani em campo, é o Sporting Clube Portugal e mais nenhuma equipa da Primeira Liga. E nos últimos anos até tem vindo, e o FAN até se calhar saberá melhor do que nós, tem vindo até já por várias vezes, houve manifestações deste género que foram bastante repudiadas, mas aparentemente continuam a perdurar, não consigo perceber a necessidade de manifestação deste tipo de núcleo. Mas pronto, deixo aqui uma opinião à consideração de todos vós, obviamente. É uma manifestação como outra qualquer, tem portanto. Também tem direito. João, tu que estás bastante por dentro destas questões das competências de dotado, concordas que não existe aqui razão para que o Sporting recorra para o TAD, uma vez que não existe ainda decisão? E outra questão que eu queria também que me desse a tua opinião, se existir, portanto o Sporting vai interpor recurso, depois o que é que se segue? E se existe ou não efeito suspensivo de uma eventual decisão da Comissão de Disciplina? Muito boa noite. Do Conselho de Disciplina. Eu, em primeiro lugar, eu nem sequer tenho a certeza se o recurso tem que ser para o Tribunal Arbitral do Desporto. Porque, como nós sabemos, ao Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol ainda resta alguma competência e uma delas é das questões emergentes, questões técnicas emergentes do jogo. E eu não sei se a questão em causa não tem um pouco a ver com isso. Portanto, essa é uma primeira dúvida que eu acho que fica em aberto, se o recurso teria que ser obrigatoriamente para o Tribunal Arbitral do Desporto ou se, porventura, poderia ser para o Conselho de Justiça. Isto sendo admissível o recurso. Porque o que diz o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol é que só há recurso de dois tipos de decisões. Ou decisões finais, o que não é o caso, e aí estamos todos de acordo, ou decisões que possam afetar direitos ou interesses legalmente protegidos. E eu diria que é nisto, que é nesta segunda parte, que o Sporting se vai tentar basear para sustentar o seu recurso. Ora, sem conhecer a argumentação que o Sporting vai utilizar, eu tenho dificuldade em aceitar que a mera abertura de um processo de inquérito lese necessariamente interesses do clube. Porque a abertura do processo não impede que o jogador jogue,
não determina qualquer espécie de sanção e, portanto, no final do dia prejudica de forma não há. É uma mera investigação que se irá fazer neste momento. Portanto, não tenho dúvidas que que o Sporting consiga fazer, consiga aplicar este artigo dessa forma, sustentando o seu recurso. De qualquer das formas, há haver recurso. Não vejo porque tivesse efeito suspensivo, nem, aliás, vejo qual seria a utilidade. A utilidade seria apenas a retardar mais ainda uma eventual, ou o início do processo e eventual aplicação de uma sanção. Não me parece que seja o caso. Mas está, como digo, não sei qual é que vai ser a argumentação que o Sporting vai utilizar, mas acho que cá estaremos para ver. Isso será certamente um exercício jurídico interessante. Alexandre, a tua opinião? Enfim, nós os juristas conseguimos sempre Tens uma opinião diferente. ser criativos e às vezes arriscamos opiniões diferentes e eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. De facto, também não sei qual é o fundamento. Não resultou para mim claro da notícia, e concordo com o João, não está suficientemente claro o que é que está em causa. E, portanto, não tenho bem presente qual é esse fundamento. Não sei se o Sporting está a pôr em causa uma questão, por exemplo, da competência da secção profissional de Conselho de Disciplina para instaurar o procedimento disciplinar ou não. Não sei se está a ir à questão de fundo. Isto, a ir à questão de fundo, coloca-se como o que o Luni bem disse, se estamos a falar de questões estritamente esportivas, coloca-se aí a questão de eventualmente não ser, nesse caso, o Tribunal Arbitral do Desporto, porque expressamente a lei veda que o Tribunal Arbitral do Desporto se pronuncie sobre esse tipo de situações. Se for esse o caso, diria que não há essa competência do Tribunal Arbitral do Desporto. Se não for esse o caso, admito que o Sporting possa ter algum fundamento para dirigir-se ao Tribunal. Se depois a sua fundamentação ou não é boa, aí ver-se-á. Porquê que digo isto? Porque, de facto, esta questão da arbitragem necessária foi pensada para atos e omissões das federações esportivas que, no uso dos seus poderes públicos. Ora, o poder disciplinar é um poder público e, por conseguinte, um ato como este de instaurar um procedimento disciplinar, não sei se estamos a falar em inquérito ou já de procedimento disciplinar, não tenho bem, mas não deixa de ser um ato. A abertura decidiu abrir inquérito. Não tenho dúvida de que é um ato de uma federação e, sendo um ato de uma federação que goza desse Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, vai ao encontro do artigo 4º aqui falado, na minha interpretação, que vale o que vale, em que diz que compete ao Tribunal, lá está, conhecer dos litígios emergentes dos atos e omissões das federações. Ora, este é um ato de uma federação. E mais, o número 3 desta mesma norma fala-nos em deliberações do órgão de disciplina, em decisões do órgão de justiça e depois ainda fala em decisões finais de órgãos de ligas profissionais. Portanto, se o legislador quis intencionalmente distinguir estes 3 elementos, significa que quando fala em deliberações de órgãos de disciplina, logo uma deliberação para a abertura de inquérito, não está a pensar em algo que seja uma decisão final. Estamos a falar de realidades diferentes. Portanto, se a intenção do legislador é que, havendo um ato de uma federação, e esse ato for uma deliberação do Conselho de Disciplina, primeira instância, então salta-se diretamente para o Tribunal Arbitral do Desporto. E nesse sentido eu acho que o Sporting, se foi por aí, tem pernas para andar, na minha interpretação da lógica da conjugação das normas. É verdade o regulamento disciplinar, o próprio regimento também, mas temos que pensar o seguinte, temos que interpretar a regulamentação federativa à luz da lei do Tribunal Arbitral do Desporto e, nesse sentido, eu tendo a dizer que poderia, desde logo, haver um recurso direto, como aqui sucedeu. E também acho que pode ser uma estratégia, isto elaborando na mera... Tentando compreender o que está aqui por trás. Tentando compreender, é uma estratégia, porque estamos numa situação em que se vai para o Tribunal Arbitral do Desporto, e se for uma questão incidental, logo, que tem a ver com questão de competência ou não, o Sporting poderá ter pedido, eventualmente, requerido o efeito suspensivo, no sentido de dizer ao Tribunal, ou a um ou ao outro, porque isto está em 2 tabuleiros, é admitir que isto é verdade, isto está simultaneamente no Tribunal Arbitral do Desporto a questão de ter sido desencadeado o inquérito, mas o inquérito está a continuar em sede do Conselho Disciplinar. Nesse sentido, ou um ou outro vai ter que esperar para a decisão do outro, lá está.
e o Sporting, requerendo, caso seja o caso, o efeito suspensivo, não decida neste até saber a resposta daquele, vamos supor, não decida Conselho de Disciplina até que o Tribunal Arbitral do Desporto se pronuncie sobre a competência ou não, isto pode de facto levar a que haja aqui um empurrar com a barriga em relação ao tempo e estrategicamente isso convir a Sporting sabe, mas não sei se efetivamente é esse o caso. Mas acho que olhando a lei, e vale o que vale, não é melhor nem pior que outras opiniões. Esta é a minha opinião. Acho que o Sporting tem fundamento legal para isso. Alexandre, deixa-me dizer, eu estou de acordo contigo, aliás, parece-me que isto é mais um expediente dilatório para ver se pega, se pegar é grave para o desporto. Eu estava a perguntar ao Cluny se existia aqui algum efeito suspensivo ou não, porque isto claramente não é o um efeito objetivo suspensivo direto, mas como o Alexandre bem Slimani não focou, seja castigado em tempo como o Alexandre útil. Foucault, estando neste momento em duas entidades, é lícito à entidade que está a recorrer pedir, através de um incidente, que até que aquela se pronuncie, para que não haja nenhum prejuízo. E há sempre aqui um princípio que pode ser mencionado, que é o da economia processual, que aguarde, e neste caso teria que ser necessariamente o Conselho de Disciplina, que aguarde que o Tribunal Arbitral do Desporto se pronuncie para depois se verificar e se aferir se há ou não há motivo para que o procedimento continua a correr junto do Conselho de Disciplina. Só uma parte que o legislador não foi muito feliz, como muitas vezes não é, nesta redação deste artigo 4º que define a arbitragem necessária. E falando em termos genéricos no número 1, que o Alexandre focou sobre, em termos latos, quais são os litígios que são subsumíveis à competência do Tribunal Arbitral do Desporto, são todos aqueles, como foi dito, são emergentes de atos ou de omissões, e o número 3 depois vem consubstanciar, em termos concretos, que litígios são estes e quando é que podem ser submetidos. E aqui é que, efetivamente, poderia o legislador ter sido, e deve ser, diga-se de passagem, rapidamente convém que isto seja clarificado, porque levanta inúmeras questões. E uma coisa que não necessita na arbitragem é precisamente estas circunstâncias. Senão daqui a pouco temos que andar a pedir a terceiros órgãos para delimitarem ou não qual é que é a competência que um tribunal que deve ser claro e funcionar de forma célere deve ter. Agora, a primeira parte, e daí é que se nasce a confusão, via de recurso, o acesso ao TAD só é admissível em via de recurso das decisões dos órgãos jurisdicionais. Bom, efetivamente, qualquer decisão parece que está aqui assim consubstanciada. De tal forma, aliás, a porta não se abre, a porta está escancarada. Mas parece-me que o legislador depois tentou impor aqui assim algum limite, embora não de uma forma muito clara, mas dizendo que não se dispensa a necessidade de fazer uso dos meios internos de impugnação, nomeadamente o recurso ou o sancionamento dos atos ou omissões dessas entidades. E isto faz pressupor, logo, que só se pode ir para o TAD se essa própria decisão que se está a recorrer, ponto 1, seja sindicável dentro da própria Federação ou Liga, ponto 2, o tenha sido feito e daí tenha resultado uma decisão final. Se não for esta, quanto a mim, mas também, como dizia o Alexandre bem, as nossas leituras valem aquilo que valem, não é? Mas se não for assim, eu julgo que está criado aqui um problema bastante grave no funcionamento do TAD e na clarificação para o desporto em geral e, sobretudo, para o principal utilizador que vai ser deste tribunal, que é o futebol. Eu sou mais cáustico. Eu acho que só se recorre de decisões, não se pode recorrer de uma decisão Como é de que abertura achas de que o TAD inquérito. deve reagir? Eu, primeiro, tudo não acredito que o Sporting vai recorrer disto. Eu quero acreditar que a notícia está mal formulada. Isso é primeiro. Segundo, há aqui, de facto, e o João é que tocou neste assunto, há aqui uma questão muito importante relacionada com se é efetivamente resulta da aplicação das normas técnicas e disciplinares ou não. Sim. Tendo em conta o caso em apreço, eu não encaixo aquilo como uma situação normal disciplinar. Acho que aquilo é uma agressão. E, portanto, aí acho que sim. Acho que o Sporting, tenho a certeza que se o Slimani for condenado, independentemente da sanção que for, que o Sporting vai recorrer e que o Sporting vai recorrer para o TAD. Aí, acredito que não é. No âmbito da competição. No âmbito da competição, sim. Mas aí não existe o tal Isso efeito é. suspensivo. Portanto, aí o Mas jogador não, cumpre porque ele já primeiro. está a recorrer da decisão.
E que a minha Aí dúvida o é, jogador cumpre sendo primeiro. sempre no âmbito do jogo, tenho dúvidas que haja sequer recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. A questão diferente Mas não é se que suspenda. o que o Sporting pode estar a tentar fazer, e não é necessariamente mal pensado, é a decisão de abertura, do inquérito não tem a ver com a aplicação de uma sanção e, portanto, não tem a ver com uma questão da competição desportiva. E aí, sim, mas aí vamos estar a abrir um caminho, a possibilidade de chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto em processos que querem julgar questões disciplinares relativas à competição através Meramente Mas- objetivas, não é pela substância. Na hipótese do TAD aceitar, na hipótese de existir um recurso, né, com este facto para o TAD, eu quero acreditar também que o TAD é bastante célebre imediatamente a responder se efetivamente acolhe um tipo de recurso de um ato do Conselho de Disciplina da Federação ou não. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum, portanto nunca existiu. Aliás, nem tu próprio recorres para o Conselho de Justiça dentro de uma federação por causa de uma abertura de um inquérito. E eu tenho quase a certeza que vocês não conhecem nenhum caso deste género dentro de uma federação. Perdoem-me, posso estar enganado, mas não quero acreditar Nós nisto. tivemos recentemente a questão, e eu continuo a dizer que há aqui algo a sanar em relação às competências atuais da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga. Se, por exemplo, acharmos que aquele órgão materialmente é incompetente para decidir uma determinada matéria, eu não sei qual é o fundamento do Sporting, mas em todo o caso, mesmo nesta situação, eu sou levado a considerar que isto é uma questão estritamente desportiva, porque é evidente que se estivermos a falar de uma agressão à margem das leis do jogo, isso pode ser decidido no foro criminal, face à autonomia e independência entre o regime disciplinar e o regime penal. Mas se pensarmos que quando o jogador diz questões estritamente desportivas, e temos várias decisões dos tribunais superiores a dizer que questões estritamente desportivas são aquelas que sejam emergentes das leis do jogo, conexas com a competição, com as leis do jogo, normas técnicas, técnico-disciplinares, não normas jurídicas enquanto tal, o que está aqui em causa é uma agressão, como bem disseste, que emergiu do contexto do jogo. Foi bem aplicado ou mal aplicado disciplinarmente a sanção ao jogador. Não foi porventura porque não terá sido visto pelo próprio árbitro. Nós estamos a discutir como é que se vai sancionar disciplinarmente um ato que da decorrência do próprio jogo. Se for à margem das leis do jogo, há outra sede também para discutir a eventual ofensa. Então Aí, a vedar a possibilidade de acesso ao TAD. Neste caso, como tu disseste, ainda restam algumas competências, porque há quem tente dizer que o Tribunal Arbitral do Desporto é um tribunal de recurso da Comissão de Disciplinar, mas precisamente das primeiras instâncias, Comissão Disciplinar, Conselho de Disciplina, Conselho sobre o caso. Mas este é um caso concreto que demonstra que, pelo contrário, há competências para o Conselho de Justiça e não serão tão poucas as questões de natureza disciplinar agora, como esta. Quanto tempo pode demorar o Conselho de Disciplina a decidir esta matéria? Uma vez aberto o inquérito, quanto tempo é que é legítimo nós esperarmos? Qual é o razoável? O que é que costuma... O razoável quanto é que já vem a costuma lei do TAD explicar minimamente, dar-nos dois prazos. Tem os 35 dias ou os 70. 40. Os Porque a 40, verdade é 70 e qualquer coisa. Se amanhã sair a decisão do Conselho de Disciplina, Eu acredito que agora seja rápido. Eles para todo acusar... este... Mas todo como este no regime jurídico também existe outra norma que se os órgãos jurisdicionais não decidirem também nos 40 e 75, o TAD tem competência. Portanto, Mas é isso que eu estou a dizer. Temos aqui estas... Se o Conselho de Disciplina não decidir em tempo, o TAD sempre Sim, decidirá. mas a questão é, se houver amanhã uma decisão do Conselho de Disciplina, tudo Recorre isto fica imediatamente. sem efeito. Recorre. Porque recorre-se da decisão. A decisão não tem efeito suspensivo. E, portanto, o Slimani, se for castigado no âmbito de uma decisão, vai cumprir o jogo. sim, terá que Tal e cumprir, qual não há efeito como suspensivo. aconteceu já com as... Mas eu arriscaria o efeito suspensivo porque uma depende da outra. Não, mas o efeito suspensivo se não houver decisão. Não, acabaste de dizer, de facto, que pode dar-se o caso Se dentro de existir 7 anos do decisão, Tribunal exatamente. Se o Tribunal decidir Judiciário amanhã. haver uma decisão. Se o Tribunal Se o Tribunal, desculpa, Não, se o o Conselho de Conselho de Disciplina... se decidir amanhã, decidir amanhã. significa que Tem que cumprir a sanção. tem que cumprir a sanção, mas do recurso dessa mesma decisão Para o Conselho de Justiça, para o Conselho de Justiça, admitindo se for uma que questão é... disciplinar, pede-se o efeito suspensivo por força do que está pendente no Tribunal Arbitral do Desporto. Eu pediria. Se é que está alguma coisa pendente do Tribunal Arbitral do Desporto, não é? Mas estamos a trabalhar de acordo com a tal notícia que o João diz que não sabe Não, bem mas se... a Patrícia E sendo os recursos suscitou uma questão muito os importante. recursos para o Tribunal Arbitral do Desporto não têm efeito suspensivo, Mas por regra. claro, por regra. Pode é requerer, não é? Que deixe de ter o efeito meramente Tens que útil. instaurar um Mas qual é a procedimento cautelar, no justificação? fundo, é um bocadinho como existe no CAS, funciona exatamente Sim, da mas mesma se forma. for assim... E nem sempre funciona. Aliás, Se for nós tivemos assim- um caso... São raríssimos os casos. João, se for assim, todas as sanções disciplinares deixam de ter efeito.
Não, se for assim, tu teria feito Há uma suspensivo. questão relevante Atenção. decorrente daquilo que tu disseste. Ele, no lugar do Inventa-se Sporting... este expediente que é de recorrer para o TAD. Não, ele no lugar do Sporting já teria recorrido ao TAD pede-se por efeito causa, suspensivo porque o e nenhum processo tem jogador início. cumpre. O jogo tem lugar em outubro ou novembro, salvo erro. Novembro, 21 de novembro. Novembro. Os calendários todos do Benfica. Infelizmente são jogos que marcam. 20 de novembro, sim. Novembro. E, portanto, eu aqui talvez tivesse fundamento para recorrer ao TAD, dizendo que não há uma decisão no âmbito de um processo disciplinar. Mas espera, João. O processo disciplinar só foi iniciado. Só foi Mas iniciado. é que a questão tem a ver é que não. foi iniciado. Para- Está bem, mas não desencadeou o processo. A questão tem a ver essa. Certo, mas Exatamente. provavelmente desencadeou dentro do prazo que tinha para desencadear e agora tem um prazo diferente a primeira que o processo está aberto. É que o processo só existe desde o momento em que foi instaurado, que foi quando saiu aquele comunicado Quer dizer que abriram o inquérito. do Conselho Disciplinar. Agora, Portanto, há aqui há agora um prazo. há aqui uma questão interessante, porque nós não deixamos de estar, enfim, para quem nos está a ouvir, muitas vezes nós falamos nas regras de direito penal, enfim, que nós conhecemos, ou pelo menos as pessoas ouvem falar, são aquelas mais relevantes, mais importantes, que estão num código e que nós chamamos o direito penal primário, portanto, aquele, digamos, de uma versão mais forte. E depois temos um conjunto de outras normas que são direito penal secundário, como é o caso destas normas que aplicam estas sanções. E se nós quisermos, às vezes, para ter uma maior facilidade e uma maior percepção, era a mesma coisa que sempre que uma autoridade instaura um processo de inquérito, nós pudéssemos imediatamente colocar um recurso e dizer: você não pode pôr um processo de inquérito porque está a afetar os meus direitos, liberdades e garantias, porque qualquer processo de inquérito, necessariamente, se vão investigar alguma coisa, pode vir a ter consequências nesses meus direitos em abstrato. Portanto, se nós tentarmos transpor isto para aqui, vimos que, efetivamente, não é possível haver um recurso com este âmbito. Eu percebo perfeitamente a tua lógica e sou levado até a concordar do raciocínio em abstrato. Mas olhando para a lei, tento crer que o legislador quis intencionalmente colocar as questões em planos diferentes. Porque se diz deliberações do órgão de disciplina num momento e no outro momento fala em decisões finais. Demasiado de lado. Eu tenho dúvidas que o Quer que num caso seja legislador definitivo e quer que no outro caso não seja definitivo. sabia bem o que estava a fazer, porque às vezes o legislador coloca palavras só, não as pensa. O legislador é humano e erra sempre, mas também isto resulta do quê? Que esta lei acabou no final por ser uma manta de retalhos, Completamente, entre o Constitucional... em que para isso contribuiu contribuíam os que tinham que contribuir, e bem, Exatamente. Desta Governo e vez nenhum Assembleia da dos dois era o República, legislador. Nem tu, Fanha, nem tu, Alexandre. e o Tribunal Constitucional, a Se não partir do final da saberíamos altura... o que é que o legislador pensou. Não, mas esta questão de saltar diretamente, O Alexandre já disse, é uma de peço imensa desculpa, esta questão de saltar diretamente, de não se esgotarem as vias jurisdicionais internas, de saltar diretamente do Conselho da primeira instância para o TAD, foi uma via de dar resposta ao segundo acordo do Tribunal Constitucional, sim. e eu já aqui disse discordo de um e do outro, Exato. foi uma forma de tentar, já que querem, no fundo, em vez de tentar encurtar os tempos, ainda querem alargá-los mais, mas então aqui evitar, de alguma forma, que se alargue tanto. E, portanto, abrimos aqui um espacinho para não se esgotar as vias judiciais internas todas e vamos diretamente ao... Não só, também para ser um bocadinho da casa da Atenção própria que Federação. quem aplaudiu o Tribunal Constitucional agora deve, digamos, também olhar para esta norma e dizer qualquer coisa como isto. Se isto aqui está, ao Tribunal Constitucional se deve. Mas, de qualquer forma, há aqui um ponto que me parece que é fulcral. Para ter interesse em agir, para ter interesse em recorrer, a decisão tem que afetar, de alguma forma, o processo da decisão o do Sporting. inquérito. A abertura de um processo de inquérito não tem lógica que seja recorrível. É a mesma coisa. Não é recorrível uma decisão de abertura de inquérito, processo penal. Não é. Uma constituição de arguido? Quer dizer, portanto, eu não consigo perceber. E é esse o interesse em agir. Não consigo perceber. Mas o inquérito é para apurar de eventuais ilícitos disciplinares, certo? Exatamente. De acordo. E a partir do momento em que eventualmente... Apurar. Pode certo. Arquivar. Claro, evidente que pode. Todos sabemos isso. Nessa Mas a perspectiva. verdade é esta. A partir do momento em que isto estamos a falar de processos mediatizados, em que isto foi um processo que inclusivamente demorou muito tempo, ouviram-se, segundo li, cento e não sei quantos árbitros. Não, isso foi para outro. Isso foi para outro processo que o Sporting já foi arquivado. Lá está, é o que o João diz, são várias coisas misturadas. Mas Não, isso foi já este arquivado também é um e pode ser processo. recorrido. Foi novembro, certo? Novembro. Isto foi em novembro. Sim. Estamos em? Fevereiro. Pronto. Já Não se- sabes ou queres que... Estou a pensar com a vossa ajuda. Sim, claro. Não. A questão é esta.
Isto demora muito tempo. 4 meses depois. Isto demora muito tempo. Sensivelmente. É suficientemente mediatizado. Todas as especulações que se fala... Eu, se fosse... É assim, falo no Sporting como faria noutro clube qualquer. não ofende nada. Quando está em causa O um jogador determinado está a jogar. jogador decisivo... Não, quando está em clube causa... não tem nada, não Fenha, é a honra e a Fenha, dignidade. quando se fala de um jogador absolutamente decisivo, como se tem revelado para o Sporting, e quando já na iminência de já perspectivar que pode ser aplicada uma sanção, qualquer um de nós fosse patrocinar este caso, poderia dizer, bom, eu vou jogar dos dados que tenho à minha mão, e eu acho que os tem o Sporting neste momento com esta lei, no sentido de dizer, eu tenho que Vamos ficar na evitar. expectativa a ver o que é que o Tribunal Arbitral do Desporto vai decidir e vamos acompanhar, como é óbvio, Só 10 segundos. É que esta mediatização da justiça desportiva causa determinados tipos de danos que noutras situações não causam. Ainda nem sequer se chegou a convolar de inquérito para processo disciplinar e depois daí para uma sanção e já se estão a produzir determinado tipo de danos. Eu quero transferir um jogador, não posso. Eu diria que isto é uma cotovelada do Sporting e da justiça desportiva. É mais ou menos isso. Ficaremos então a aguardar. Vamos agora para intervalo e voltamos já para a segunda parte do programa, as regras do jogo de hoje. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos de hoje. Já apresentei os meus convidados, são 4 advogados especialistas em Direito do Desporto, José Fenha Vieira, João Diogo Manteigas, João Coluni e Alexandre Mestre. Muito obrigada por terem vindo. Estivemos na primeira parte a debater o caso Slimani e um eventual recurso do Sporting para o Tribunal Arbitral do Desporto sobre a decisão de abertura de um processo de inquérito aos jogadores. Vamos começar na segunda parte a falar de hóquei em patins, mais concretamente do facto do Sporting Clube Portugal não ter cedido bilhetes ao Benfica para o jogo que se realizou entre as duas equipas no passado fim de semana e que o Benfica venceu. Fênia, começo mais uma vez por ti. Já tivemos aqui um caso semelhante, também envolvendo o Benfica e o Sporting, de não entrega de convites, de bilhetes. Na altura, o caso era um pouco diferente, porque o Benfica recusou-se ou não entregou ao Sporting os 10% dos bilhetes que supostamente lhe competiam, porque o Sporting respondeu fora de prazo à solicitação, à pergunta da Federação relativamente aos bilhetes. Aqui não se passa isso, é exatamente o oposto. Portanto, o Benfica quis saber onde se realizava o jogo, a quantos bilhetes teria direito, e o Sporting não só não respondeu durante algum tempo, como respondeu na quarta-feira antes do jogo, que não teria direito a qualquer... Que não disponibilizaria nada. Bom, em primeiro lugar, e nós já falamos aqui algumas vezes, que muitas vezes os regulamentos das federações deveriam de ser vistos com outros olhos. Vamos outra vez da entidade ralhar com o legislador. Não, aqui não é o legislador. Mas na realidade há uma entidade que é o Instituto Português da Juventude e do Desporto. Desporto e Juventude. Creio que ainda não mudou o nome da Secretaria de Estado, mas acho que o Instituto continua igual. Portanto, há aqui uma pequena divergência sobre o que é que vai em primeiro lugar, se é o desporto, se é a juventude, enfim. Bom, o Instituto relacionado com o desporto. Bom, e então compete ao Instituto aferir do cumprimento do quadro legal por parte quer dos estatutos das federações, quer por parte dos seus regulamentos. Em particular, o regulamento de disciplina, porque, como o Alexandre disse na primeira parte, trata-se do exercício de poderes públicos que estão delegados através de um instrumento que é a utilidade pública desportiva da respectiva federação. E nem sempre as federações, e hoje, isso antigamente era compreensível que isso acontecesse, hoje já não parece que o seja, os seus regulamentos não são claros. Os seus regulamentos, muitas vezes, até constituem um exercício extraordinário por parte de quem os quer aplicar, mesmo pessoas ligadas ao foro, ligado ao direito, quanto mais não seja, por pessoas que não têm essa experiência. Então ficam completamente atónitos. E, infelizmente, os regulamentos da Federação de Patinagem têm tido esse condão de suscitarem diversas dúvidas quanto à sua aplicação. Ora, nós, no primeiro caso, quando foi do Benfica, o que estava em causa era um procedimento. Ou seja, há uma obrigação, ao contrário daquilo que foi dito quanto a este caso, que
facultar os bilhetes ao clube visitante não é obrigatório, foi o que foi dito por parte do Sporting na altura. Não é isso que está escrito no regulamento. O que está escrito no regulamento é que deverá assegurar em todos os jogos das competições nacionais o mínimo de 10% da lotação do recinto para o clube visitante. Portanto, não é uma mera obrigação. Agora, há depois, como nós sabemos, o hóquei patins, infelizmente, já foi uma grande modalidade, hoje já não tem a expressão que teve. Nem sempre os clubes devem ficar limitados em dispor 10% dessa lotação. Quer o Benfica, ou seja, o Futebol Clube do Porto, ou Podem outro dispor clube, mais. O clube visitante informa, portanto, há um procedimento, se pretende ou não pretende estes 10%, Quanto é que pretende? em função da capacidade, ou se não chegar aos 10%, quantos bilhetes é que pretende ter para os seus adeptos. E foi isto que se passou na primeira volta com o Sport Lisboa e Benfica, e como o Sporting não manifestou o que é que queria ou deixava de querer, Dentro do prazo que estava, não lhes foram facultados. O Benfica aqui, com antecedência, primeiro perguntou ao Sporting onde é que se realizava o jogo. Porquê? Porque só assim é que se sabe a lotação e só assim é que se pode dizer, olha, para uma lotação queremos dessas, isso. sim senhora, eu quero os 10%. Quer dizer, se fosse um jogo, provavelmente no pavilhão Atlântico, o Benfica não iria pedir 10%, porque de certeza que não teria lá, ou se calhar tinha, mas tantos adeptos. Mas, atendendo ao sítio onde foi disputado, em Mafra, se não estou em erro, o pavilhão tem uma capacidade para 600 pessoas, 10% corresponde a 60%, é óbvio que o Benfica pretendia ter essa parte. O Sporting não a entendeu assim e, portanto, tardiamente, aliás, na véspera, veio informar que não disponibilizava, pura e simplesmente porque não era uma obrigação. E aqui é que está o problema. Porque não era uma obrigação. Sanções para isto. Bom, a única sanção que nós conseguimos vislumbrar no regulamento, eu pelo menos só consegui vislumbrar essa, que é uma pena de multa. Porque é uma infração genérica aos estatutos e regulamentos prevista no respectivo, no artigo 45, se não me falha a memória. E pouco mais. E, portanto, eu creio que esta Federação já teve inúmeros problemas, até casos muito mais graves que nós já vimos aqui, assim, em termos de decisão, e das duas uma, ou a Federação muda rapidamente os seus regulamentos, ou pelo menos a entidade pública com referência a isto, que a isto diz respeito, deve atuar rapidamente. João. Eu queria aqui destacar uma primeira preocupação que tem exatamente a ver com isto que o Fanha disse, tem a ver com sanção aplicável a um incumprimento direto por parte do Sporting, porque foi intencional, portanto, aquilo que fizeram, ou seja, não cederam intencionalmente os bilhetes. Isso é, da outra vez, quando foi o outro caso, o Sporting não recorreu. Mas outra vez explico Não chegou a recorrer. Há aqui uma coisa que o Fanha esqueceu-se de dizer, mas eu complemento. É que a questão, o Benfica, no jogo anterior que teve com o Sporting, para além de ter perguntado e ter feito esse procedimento que é habitual, o próprio vice-presidente da Federação de Hóquei entrou em contacto com o Sporting para se pronunciarem relativamente a quantos bilhetes queriam, por causa de uma questão de segurança. E, portanto, para confirmar o modelo, até com a própria polícia, para aquela noite em questão, para sustentar aquele modelo de segurança dentro do pavilhão, do modelo que estava previsto para aquela noite, não responderam, não têm respondido, obviamente, que a organização tem que agir depressa com o autor do espetáculo esportivo, neste caso com o Benfica, que é quem organizava o jogo, e, portanto, não se vai estar à espera eternamente por causa de uma coisa dessas. Ok, podem vir dizer que não era por 3 horas, se calhar que vinham mal ao mundo, mas a verdade é que foi, quando se pede para responder dentro de um prazo, espera-se que os clubes respeitem esse prazo, seja para o Sporting, seja para outro clube qualquer. Não é? Aqui a questão que está em causa deve ser o Sporting. Obviamente, há aqui uma maior preocupação, porque o Sporting também tem bastantes adeptos e também leva muitos sócios e adeptos aos outros estádios, aos outros pavilhões. Portanto, havendo um incumprimento dessa parte, obviamente que aqui a organização decidiu avançar. Reportando agora este caso em concreto, há aqui uma clara violação intencional. Não queriam que fossem adeptos do Benfica. Tudo bem. Agora, a questão de vir um dirigente do Sporting, segundo notícia, novamente, lá está o recorde,
e refere, um dirigente do Sporting, na modalidade, dizer que é uma mera recomendação, de que não é uma obrigatoriedade ceder, a cedência de bilhetes para os espetáculos esportivos é obrigatório, no mínimo, porque não só havia espetáculos esportivos, obviamente, com adeptos ou sócios de um só clube. Obviamente, depois há aqui um procedimento que tem que ser efetuado. Se o Benfica teve a preocupação, obviamente, tendo em conta o que se passou no jogo anterior aqui, na Luz, não é? Teve essa preocupação de ver o que é que iria passar agora. Não podem vir dizer que é uma mera recomendação, quando nem sequer o próprio clube Sporting, neste caso, pediu à Federação, ou perguntou à Federação ou ao Benfica, nem respondeu ao Benfica, aquela tal comunicação que o Fanho falou há 3 semanas atrás, para vir dizer qualquer coisa. Portanto, há uma violação, eu só tenho aqui dúvidas relativamente, não sei se será uma multa, fico à espera de saber que eventualmente sanção poderá ser. Agora podem fazer isso. É assim, não é uma recomendação, nós ainda há bocado estávamos a falar em off, recomendação não é, há um procedimento relativamente a esta questão da bilhética dos 10% dos pavilhões onde serão a realizar os jogos. Agora, não está bem estipulado, é verdade, nos regulamentos. A Federação de Hóquei, como eu disse aqui aos meus colegas há bocado... Se a sanção é só uma multa, a questão é todos essa. os clubes podem passar a fazer isso. Mas qual é que é a previsão para uma sanção de incumprimento? Se houvesse jogos à porta fechada, se houvesse... É que não está previsto no perda de regulamento pontos, disciplinar. não é? Se calhar os está... clubes pensavam 2 vezes antes de fazer, agora assim. Não sei Tem jogos grandes como jogos entre o Benfica-Porto. Quero acreditar que o Sporting, ao ter agido plena consciência relativamente a isto, também saberá eventualmente, num caso pessimista, o que é que irá acontecer decorrente da sua tomada de decisão, não é? E não ceder os bilhetes. Portanto, é um risco, não é um risco, decidiram agir assim desta forma, mas de certeza que irão ser, pelo menos, sancionados de alguma forma. João. Bem, eu, antes de mais, acho que isto que se passou foi um bocadinho Uma vingança do que aconteceu no jogo da primeira volta. E depois parece-me que quem preferiu a afirmação de que isto era uma mera recomendação terá sido mal aconselhado ou terá lido mal o que consta do regulamento. O regulamento é claro, é um dever, é uma exigência que o clube, em todos os jogos das competições nacionais, o clube visitante tem direito a 10% dos bilhetes que são vendidos. E depois, é verdade que os regulamentos são feitos um bocadinho, como já temos dito, e atenção, não é fácil, legislar não é nada fácil e, portanto, é perfeitamente compreensível que, por vezes, surjam lapsos, que se devem ser evitados ao máximo, mas acontece. Agora, a forma como o regulamento geral de hóquei em patins se refere ao que são infrações graves é de facto muito genérico, mas diz expressamente que são infrações graves as faltas ou atos que violem normas estatutárias e regulamentos. E, portanto, inclui-se aí. Esta é passível de ser aqui aplicado. E se assim for, o regulamento disciplinar que o repete diz, no número 2, no artigo 34, número 2, as faltas graves são puníveis com as penas previstas no artigo 9.1, a linha Z a J. Bem, e aqui nós incluímos um conjunto de sanções um bocadinho mais graves do que aquelas que... Mas ao 45 também se aplica. Não percebi. Se fores ao artigo 45... Não, eu por acaso, quando me disseste, o artigo 45 diz exatamente o mesmo. Fora dos casos expressamente previstos neste título, a infração das restantes disposições deste regulamento ou do Estatuto da FPP será punida com pena de multa de 80%. Agora, esta obrigação não conta deste regulamento. Pois não. Pois conta sim. do outro. E conta de outro regulamento. E aí sim, é que o artigo 34 refere de regulamentos. Enquanto que o 45 refere só a este, o 34 refere-se a vários regulamentos. E neste, as sanções que aqui estão previstas, as linhas EJ do número 1 do artigo 9, incluem indemnização, derrota, desclassificação, baixa de divisão, destituição de cargo ou funções que não se aplica necessariamente a um clube e inibição de inscrição ou exercício de atividade ou funções. É óbvio que eu não acredito. Claro que é possível também e ainda, aliás, o que é engraçado é, não é e ainda, multa de 1 a 20 salários mínimos nacionais. E ainda suspensão de atividade de 7 jogos de 3 anos. Esta é... Está a pensar necessariamente para praticantes. Das declarações que eu vi, das declarações que eles meterem entre comas, a declaração do dirigente do hóquei, o que ele diz é como não há punição, é uma mera recomendação. Portanto, o que faz acreditar que, como não viram uma punição expressa... O problema é que não há. E este é o problema dos regulamentos. Entendem que era uma recomendação. Muitas vezes temos estas remissões genéricas. Qualquer violação de um regulamento
Há sempre a chamada, há sempre uma... princípio da tipicidade. Há sempre uma chamada regra. Exatamente, mas isso A chamada regra de escape que se inclui sempre em todos os regulamentos, porque isto é mais ou menos genérico, que é, bom, só para ter certeza que apanho tudo, vou pôr aqui uma regra que diz tudo que for violado, que não esteja previsto noutros. Aí concordas, aí concordas com o Fenha quando invoca o princípio da tipicidade. Não, claro, mas estando aqui em matéria disciplinar, ter uma cláusula residual em que tudo o que não cabe, como tu dizes, vai para aqui para o sexto, é discutível. Principalmente punindo a seguir como infração grave. Principalmente punindo como Existe na Liga Portuguesa de Futebol, Mas no tem regulamento todos- disciplinar, que é uma coisa que... João, tu tens em praticamente todos os regulamentos, porque há um receio do legislador, porque já aconteceu, que determinadas situações por não estarem especificamente previstas, depois não são Ficaram punidas. Sim, mas isso é uma válvula de escape demasiado abrangente. Não é? Não. A questão é saber se esta regra, se esta válvula de escape Se for é ao ou não princípio da admissível. tipicidade. Eu não aceito. E eu tenho dúvidas que o possa ser. Eu duvido. E este processo, o resultado deste processo, não vou falar agora da abertura, é recorrível para o TAD. Eu admito que sim. Esta é não fora vejo do- porque não seja. Assim, à primeira vista não vejo porque não seja. Agora, Você já está o que a dar me ideia. parece é que ainda que haja Já este estou a ver o que é que vai acontecer. Ainda que haja este tipo de sanções, eu acho que estamos a falar de uma situação que se espera ímpar e que não vai ter repetição. E esse é um ponto que é importante. Porque senão era como há bocadinho dizias, quer dizer, então a partir de agora um clube vai jogando com esta situação, leva uma multa e continuará a fazê-lo. Isto no futebol também houve uma altura em que se fez um bocadinho este jogo de não dar, de não dar bilhetes. Não dava assim. Acho que, acima de tudo, eu acho que esse é o ponto mais importante. Estas guerras, Acho que, não é? acho que isto é lamentável. Eu não sei, eu não vi, por acaso não vi o jogo. Duvido que o pavilhão estivesse cheio. Não vejo o que é que se ganha com isto. E, principalmente, acho que a modalidade só sai fragilizada se estes comportamentos não forem punidos. Admito que não com uma sanção tão grave como algumas das que aqui estão previstas, mas punidos de forma exemplar para evitar que se continue a repetir, porque senão Então. vão dar cabo da modalidade acima de tudo. Alexandre, vais fazer de advogado do diabo? Não, agora estou de acordo com totalmente de acordo com todos os meus colegas. De facto, o regulamento é claro. E aí também a questão da necessidade do princípio da tipicidade. É o que está previsto e temos que nos ater ao que está previsto, sem analogias e, a meu ver, sem este tipo de normas residuais. Eu discordo completamente, porque aí sim, a meu ver, viola o princípio da tipicidade, concordo em absoluto com o que o Fenha diz. Se o jogador disse, há jogos de entradas livres, e se há jogos com entradas pagas, e nos jogos de entradas pagas há uma obrigatoriedade do clube visitado, que diz deverá assegurar o mínimo 10%, de acordo com o procedimento a que o João Diogo fazia referência, obviamente o assegurar significa que tem que ser atempadamente. De acordo com aquele procedimento, tem que assegurar 10% se o clube visitante quiser, se não devolve aqueles que não quiser, mas se os quiser todos, eu tenho que os conceder todos. Esta é, de facto, a meu ver, a única, tal como os meus colegas, esta era a única forma de interpretar este regulamento. Não sei quem é que terá dito que era uma recomendação, se foi o Federativo, se foi do Foi por parte do Sport, não sei. Isso é o que a notícia diz. Agora, em todo o caso eu acrescentaria para terminar isto. Discordo de normas genéricas, noutro tipo de regulamentos, tudo bem, em regulamentos disciplinares, completamente contra, e vimos o exercício de malabarismo, que se o Cunha me permite dizer, que ele teve que fazer de andar de regulamento em regulamento. Eu também acho, do ponto de vista da técnica legislativa, que, já que a lei diz que tem que haver um regulamento disciplinar, estas federações com utilidade pública têm que ter um regulamento disciplinar, evitar ao máximo que haja normas de cariz disciplinar num regulamento geral, num regulamento interno, num regulamento de competições, aí às vezes é inevitável, num regulamento de competições ou de provas, etc. Quando temos tudo muito disperso, temos que andar a fazer o que o João esteve a fazer, que é saltar de regulamento em regulamento, de norma em norma. Para não sermos totalmente injustos, este regulamento geral inclui uma... Tu tens aí dois. Não, certo, porque E ainda há os estatutos. Não, mas atenção, para sermos justos, o regulamento geral, onde está prevista a obrigatoriedade de ceder 10% dos bilhetes, refere expressamente logo que a violação das regras de regulamentos constitui uma falta grave, punível nos termos do regulamento disciplinar, Não é isso que é o que costumam fazer. Não é isso que eu estou a dizer. É aquela mesma norma que tu acabaste de ler há pouco, em que dizia violações de regulamentos. Do que esteja previsto em regulamentos, que é a tal norma residual. Como está previsto em vários regulamentos, e são muitos, no caso então aqui do hóquei em patins, são inúmeros os regulamentos que estão na... Consoante as especialidades. Consoante as especialidades. Portanto, temos que andar a saltar de regulamento em regulamento. Isto para o intérprete e aplicador da lei não é fácil. E estamos a falar em matéria disciplinar, ainda mais difícil é. Para terminar... A opinião é apenas uma coima.
É porque é a única, como não podemos fazer analogia, temos que ir para a norma residual e porque ela existe. Mas, a meu ver, não deveria existir. Se disserem, como aqui foi dito, que a multa é pouco, aí é uma questão de proporcionalidade. É tentar olhar para as outras normas do regulamento e ver se, de facto, uma questão de títulos de ingresso, que é o que está aqui a dizer, se der ou não se der títulos de ingresso, justifica um jogo à porta fechada. Descida de divisão. Talvez aí é uma questão de economia global do regulamento. Mas como são vários, pode ser difícil. Mas tu disseste uma coisa, aliás, o Fanha diga-me só dizer uma coisa que é importante. Neste caso, o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e da Juventude, analisa sempre, até quando houve a última alteração à lei das federações, e até no ano passado, lembro-me de ter enviado também um regulamento disciplinado a uma federação, portanto, procedem a essa revisão e a essa análise. Procedem. Não havendo, estamos todos a favor, obviamente, quanto à tipicidade, não havendo norma sancionatória, não pode ser sancionado o agente. Portanto, Mas a questão é se estas normas sancionatórias de caráter tão genérico são ou não aceitáveis. mas não é aceitável. Mas eu acho que isso é pacífico, não é aceitável. Mas agora aqui a existem questão todos. Mas estão em todos. é isso que eu quero chegar. Existem todos. E, portanto, também não percebo aqui um bocadinho o papel, lá está, neste caso do Estado, não é? Que controla e que vê, e que analisa e que revê e que pede para alterar muitas das vezes estes regulamentos, ainda não ter-se fixado noutros pormenores. Eu posso dizer, às vezes aflige-me um bocadinho a consciência, que é a terminologia das palavras, que é não está de acordo com aquilo que devia estar, a própria frase, quer dizer, é uma questão de gramática, mas depois não tem em conta esta situação da tipicidade. O reverso da medalha é fazer regulamentos praticamente intermináveis, porque vais ter que analisar para cada comportamento qual a sanção aplicável. Mas tu tens uma coisa assim. Essa é que é a parte difícil de legislar com Mas tu tens uma coisa regulamentos. É complicado. Tens uma coisa muito complicado a acontecer fazê-lo. nos últimos anos, que é todos os anos quando acontece uma coisa diferente, uma situação diferente, os próprias federações alteram os regulamentos disciplinares. Mas notificam os regulamentos, devem notificar o Sim, regulamento ao são IPDJ. notificados, Mas a dificuldade, João, um exemplo muito prático, a alteração de estatutos. Já sabendo de antemão que muitas vezes as federações colocam também algumas questões que resultam da alteração da lei, não só nos estatutos, como depois também no tal regulamento geral, ou ainda num outro, ou no regulamento eleitoral, por exemplo, o IPDJ, em regra, pede os vários. E a lei agora obriga à publicitação desses mesmos regulamentos para que haja transparência e saibamos quando é que foi a última modificação. E tem que ter a última versão. Tem que ter a última versão. Dizer, Mas é muito difícil quando há muitos regulamentos para o IPDJ que têm dezenas de federações esportivas e multiplicando por dezenas de regulamentos, dopagem, violência, eleitorais, estatutos, etc. Tens razão, mas repara numa coisa. Não é fácil. A lamentável é uma Estou situação. absolutamente de acordo com isso, Haver mas uma nesse caso, sanção. Haver uma sanção. Não Aliás, revejam essas responsabilidades. haver um ato de um agente esportivo. Por exemplo, isto acontece inúmeras vezes no futebol. E acontece connosco quando nós vamos analisar uma situação. Há uma situação qualquer que tem que ser uma questão tem que ser analisada sobre o ponto de vista disciplinar, e tu depois tens 3 ou 4 artigos em que aquilo cabe. Em que o próprio ato do jogador cabe dentro de 3 Isto é inaceitável. Isto é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. O ato ou é típico, tu consegues encaixar perfeitamente, portanto, neste caso, o ato que aconteceu por parte do agente desportivo, ou não. Não podes ter 3, 4 artigos que permitam encaixar, de forma genérica que eles são, permitam encaixar isto, e eu vou-vos dizer o mais básico possível, em termos de agressões. A violação está acontece. tipificada. O que não está tipificado depois é a sanção que é correspondente. aplicada. Mas a verdade é que em termos De tipo está aqui, em termos não é? de tipo está, portanto não é uma coisa que seja assim tão chocante. Pode até dizer que a multa, eventualmente, eu não conheço bem este regulamento para dizer que a multa face às demais sanções seja uma multa desproporcionada. Se for pouco, podemos apostar a dizer que é pouco, mas se calhar, comparando... Pode ser uma daquelas que o João disse há bocado, que essa ação de derrota já aconteceu, efetivamente também terão ser punidos com a derrota, mas também eventualmente em jogo corrido já aconteceu. Efetivamente a sanção da derrota é uma sanção que Mas a questão vamos lá. afasta determinados comportamentos. É mais dissuasora, A partir claramente. do momento Mas aconteceu. em que há regulamentos que impõem um determinado dever e esse Sim, aqui já dever aconteceu, está portanto, objetivamente E isso era retirar pontos não se percebe extra. porque é que a seguir no regulamento disciplinar esse mesmo dever também não está claramente sancionado. É que por vezes há comportamentos que se podem ser dúbios na sua redação sobre se estamos perante ou não uma infração. Mas há outros que não são. Quer dizer, a partir do momento em que eu
enquanto redator ou legislador, estabeleça ou nos estatutos ou num regulamento que impõe um determinado dever, à violação desse dever tem que corresponder uma sanção. Portanto, na realidade, há uma sanção, mas é uma. E essa sanção eu depois posso qualificá-la, até consoante o agente que a pratica, como sendo mais grave ou menos grave, se é uma infração leve, se é uma infração grave ou se é uma infração muito grave. E depois até tenho as circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Em alguns casos é obrigatório processo tribunal, Exatamente, senão, em função não é. dessa... Ou seja, a construção, antigamente, eu compreendo porquê. Porque as federações não tinham recurso a pessoas qualificadas e o desporto era tratado de uma outra forma. E havia algumas federações que efetivamente tinham capacidade financeira para ter à sua disposição os instrumentos regulamentares e outras não tinham, porque eram mais pobres, era mais difícil. Hoje, parece-me que isso já não serve E há outra de desculpa. vantagem. Aqui, desculpem lá não voltar ao TAD em 10 segundos. Críticas houve várias quanto ao facto do legislador ter previsto o processo de consulta. E o FEM há pouco falava em 6 casos, não é? Aparentemente 6 que já foram decididos no Tribunal de Desporto. 2 deles de consulta, foram pedidos de consulta. Isto também é uma forma de ajudar as federações, que não têm todos os meios financeiros do mundo, a poder pedir um parecer para um caso concreto. Um caso era um caso eleitoral. Quando é que termina o mandato? Quando é que não termina o mandato? Isto é muito útil. Hoje por aqui mesmo, já excedemos o tempo. Agradeço mais uma vez aos meus convidados a vossa presença no nosso programa. Voltamos para a semana para debater mais temas de justiça desportiva. Boa noite.